Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Meus queridos irmãos, a graça e a paz. Vamos meditar esta noite na palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, na sua casa. João, capítulo 8, a partir do verso 1, onde está escrito: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, tu o que dizes? Eles usavam esta pergunta como armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um e começaram pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema O sempre desconcertante Jesus. Todos nós conhecemos bem essa história. Já lemos e a ouvimos muitas vezes. Ela começa com uma pegadinha dos líderes dos judeus para derrubarem Jesus. Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. A lei mosaica mandava apedrejá-lo, dizia eles. Qual seria a posição de Jesus? Essa é a pegadinha. Quando a pegadinha é uma brincadeira, é suportável. Mas quando é maldosa, é muito desagradável. Se Jesus dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, e eles deveriam esperar essa atitude de Jesus pela sua pregação sobre o amor de Deus, eles o acusariam de ser contra a lei. Se Jesus dissesse que deveria ser apedrejada, perguntariam: e o seu ensino sobre o amor de Deus? Qualquer que fosse a resposta, eles o acusariam. Ficaria na situação do personagem de O Alienista, de Machado de Assis: preso por ter cão, preso por não ter cão. Fazedores de pegadinhas nem sempre são pessoas honestas em suas argumentações. A lei não dizia para apedrejar a mulher, e sim os dois. Está lá em Levítico capítulo 20, verso 10. Onde estava o homem, se fora um flagrante de adultério? Ninguém adultera sozinho. Ao invés de questionar a atitude deles, Jesus passa a escrever no chão. Como esse ato tem recebido especulações. O que Jesus estaria escrevendo? Não creio que este seu ato tivesse qualquer finalidade de nos levar a perguntar o que ele traçara. Parece tão clara a sua atitude,
Aquela situação era absolutamente irrelevante para Jesus. É como quando alguém nos diz alguma coisa a qual não nos damos valor e vamos fazer outra coisa. Foi isso que ele fez. Como se dissesse, será que vocês não têm coisa mais importante para fazer? Me poupem. Mas o pessoal não havia tomado jeito. Já levaram alguns fora de Jesus, mas insistir com a pegadinha. Bem, já que vocês querem, vamos passar vergonha. Jesus disse, está certo, já que você quer apedrejar, que apedreje. Quem tiver sem pecado, comece. É mais ou menos a resposta de Jesus. Agora a pegadinha foi feita por Jesus. Jesus é mesmo desconcertante e sempre inverte os papéis quando alguém quer deixá-lo em situação incômoda. Quem está sem pecado é um santo completo, que apedreje. Mas santo completo não apedreja, porque são pessoas bondosas, cheias de misericórdia. Pronto, todos se calam e vão saindo de fininho. Vieram para envergonhar Jesus e passaram vergonha. A seguir, ele pergunta à mulher pelos seus acusadores e a manda embora, dizendo que ele também não a condenava. Contudo, não se pense que Jesus fez vista grossa ao pecado da mulher. Tipo, deixa para lá. Ele afirmou que ela errou. Vá e não peques mais. Ele a perdoou, mas disse que ela havia pecado. Dessa atitude, meus amados irmãos, dessa atitude de Jesus, podemos tirar 4 ensinos muito bons para a nossa vida. O primeiro ensino é que Jesus não é um salvador tipo paizão, que fecha os olhos a todos os erros e nunca os repreende. Hoje se vê muito desse tipo de pai, que ao invés de ensinar e corrigir os filhos, fecha os olhos para seus erros e apoiam em tudo. Isso pode agradar a filhos que gostam de andar errados, mas não os prepara para a vida. Jesus não apoiou a mulher, e sim lhe deu uma nova oportunidade. Fez isso porque ele é misericordioso. Ele sempre nos dá uma oportunidade de consertar a nossa vida com o seu perdão. Jesus perdoa, embora mostre o erro. Ele é o nosso advogado, disse João lá na sua primeira carta, capítulo 2. Ele não é o acusador, aliás, o acusador é o maligno, diz Apocalipse capítulo 12, verso 10. O segundo ensino que tiramos dessa história é que sua misericórdia é maior que o nosso pecado. Ele não disse que Moisés estava errado, mas ele usou de misericórdia. João capítulo 1, verso 17 diz, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele não veio nos trazer condenação porque já estamos condenados. Ele veio trazer a graça. Nenhum de nós, quando erramos e temos consciência disso, não precisamos de gente esfregando sal grosso e pimenta em nossas feridas. Nós precisamos sim da graça. Jesus usa de graça para conosco. Sua graça cobre nossos pecados. O terceiro ensino que nós tiramos dessa história é que sempre pensamos em pecado que não cometemos quando nos comparamos com os outros. Ficamos indignados quando vemos na vida dos outros algumas coisas que achamos erradas. Por exemplo, usar droga, Deus me livre, eu não faço isso. Agredir os pais, que horror, eu nunca faria uma coisa dessa. Sempre nos comparamos aos piores. Mas e a língua grande, que responde mal aos pais? Estamos limpos de drogas, graças a Deus. Mas estamos com o coração limpo? Com a mente limpa? Com a língua limpa? Alguém já disse que quando estendemos, quer dizer, o nosso dedo indicador para alguém, acusando, 3 dos nossos dedos que ficaram dobrados apontam na nossa direção. Seria bom verificarmos nossos erros e consertarmos a nossa vida, logo impedindo que ela se estrague. E o quarto e último ensino deste estudo é muito confortador. Inevitavelmente, alguns de nós erraremos bem feio em nossa vida.
Muitas pessoas poderão ficar indignadas conosco e até nos acusarão com muita veemência. Se um dia acontecer isso, meu irmão, minha irmã, se um dia acontecer isso com você e você se sentir para baixo, arrasado, lembre-se, vá até Jesus, confesse, peça perdão e peça forças para continuar a sua vida. Ele sempre perdoa. O evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 8, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui vai um conselho para encerrar. Nunca se distancie de Jesus. Mesmo quando estiver errado, procure-o. Ele sempre compreenderá. E se ele vir arrependimento em sua vida, lhe perdoará. Esse Jesus é mesmo desconcertante para os nossos padrões. Esse é o Jesus que nós anunciamos. Esse é o Jesus a quem nós pregamos. O Jesus que ama, o Jesus que veio nos resgatar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Com teus pecados te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais, consagra tua vida nas mãos de Jesus. Oh, 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 oh. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. Não peques mais. Será angústia ou tribulação,
nosso